Viagem apostólica do Papa Francisco ao Canadá. Encontro com as populações indígenas das First Nations, dos Métis e dos Inuit. Discurso do Santo Padre. Senhora Governadora-Geral, Senhor Primeiro-Ministro, queridas populações indígenas de Masquiwacis e desta terra canadiana, queridos irmãos e irmãs. Aguardava pelo momento de chegar ao vosso meio. Quero iniciar aqui, deste lugar tristemente evocativo, o que tenho em mente fazer. Uma peregrinação penitencial. Chego às vossas terras nativas para vos exprimir pessoalmente o meu pesar, implorar de Deus perdão, cura e reconciliação, manifestar-vos a minha proximidade, rezar convosco e por vós. Recordo os encontros que tivemos em Roma há 4 meses. Naquela altura, foram-me entregues, como penhor, 2 pares de mocassins, sinal das tribulações sofridas pelas crianças indígenas, que particularmente por aquelas que, infelizmente, não mais regressaram à casa das escolas residenciais. Pediram-me para restituir os mocassins quando chegasse ao Canadá. Trouxe-os e restituí-los-ei no final destas palavras, inspiradas precisamente neste símbolo que foi reavivando em mim, nos meses passados, o pesar, a indignação e a vergonha. A recordação daqueles meninos infunde consternação e incita a agir para que toda criança seja tratada com amor, veneração e respeito. Mas estes mocassins falam-nos também de um caminho, de um percurso que desejamos fazer juntos. Caminhar juntos, rezar juntos, trabalhar juntos, para que os sofrimentos do passado deem lugar a um futuro de justiça, cura e reconciliação. Por isso mesmo, a primeira etapa da minha peregrinação entre vós desenrola-se nesta região que conhece, desde tempos imemoriais, a presença das populações indígenas. É um território que nos fala, que permite fazer memória. Fazer memória. Irmãos e irmãs, vivestes neste território durante milhares de anos com estilos de vida que respeitaram a própria terra, herdada das gerações passadas e guardada para as futuras. Tratastes-la como um dom do Criador que há de ser partilhado com os outros e amado na harmonia com tudo que existe, numa interconexão vital de todos os seres vivos. Assim, aprendestes a nutrir um sentido de família e de comunidade, e desenvolvestes laços sólidos entre as gerações, honrando os idosos e cuidando dos pequeninos. Quantos bons costumes e ensinamentos centrados na atenção pelos outros e no amor pela verdade, na coragem e no respeito, na humildade e na honestidade, na sabedoria de vida. Mas se estes foram os primeiros passos dados neste território, a memória leva-nos tristemente aos seguintes. O lugar onde agora nos encontramos faz repercutir em mim um grito de dor, um brado sufocado que me acompanhou nestes meses. Repasso o drama sofrido por muito de vós, pelas vossas famílias, pelas vossas comunidades. Repasso o que partilhastes comigo sobre as tribulações sofridas nas escolas residenciais. São traumas que, de certo modo, revivem, sempre que se invocam, dando-me conta de que também o nosso encontro de hoje pode despertar recordações e feridas e muitos de vós poderiam sentir embaraço enquanto falo. Mas é justo fazer memória, porque o esquecimento leva à indiferença e, como já foi dito, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. O contrário da vida não é a morte, mas a indiferença face à vida ou à morte. Fazer memória das experiências devastadoras que aconteceram nas escolas residenciais impressiona-nos, indigna-nos e entristece-nos, mas é necessário. É necessário recordar como as políticas de assimilação e alforria que incluíam o sistema das escolas residenciais, foram devastadoras para as pessoas destas terras. Quando os colonizadores europeus chegaram aqui pela primeira vez, deparava-se-lhes a grande oportunidade
de desenvolver um encontro fecundo entre culturas, tradições e espiritualidades. Mas isso, em grande parte, não aconteceu. E voltam-me à mente os vossos relatos, de como as políticas de assimilação acabaram por marginalizar sistematicamente os povos indígenas, de como as vossas línguas e as vossas culturas, também através do sistema das escolas residenciais, foram denegridas e suprimidas, de como as crianças foram submetidas a abusos físicos e verbais, psicológicos e espirituais, de como foram levadas das suas casas quando eram pequeninas e de como isso afetou indelevelmente a relação entre os pais e os filhos, os avós e os netos. Agradeço-vos por me terdes feito entrar no coração de tudo isto, por terdes mostrado os fardos pesados que carregais no vosso íntimo, por terdes partilhado comigo esta memória sanguinolenta. Encontro-me hoje nesta terra, que a par de uma memória antiga, guarda as cicatrizes de ferida ainda abertas. Estou aqui porque o primeiro passo desta peregrinação penitencial no meio de vós é o de vos renovar o pedido de perdão e dizer com todo o coração que o deploro profundamente. Peço perdão pelas formas em que muitos cristãos, infelizmente, apoiaram a mentalidade colonizadora das potências que oprimiram os povos indígenas. Sinto pesar. Peço perdão, em particular, pelas formas em que muitos membros da Igreja e das comunidades religiosas cooperaram, inclusive através da indiferença, naqueles projetos de destruição cultural e assimilação forçada dos governos de então, que culminaram no sistema das escolas residenciais. Embora estivesse presente a caridade cristã e tivesse havido não poucos casos exemplares de dedicação às crianças, as consequências globais das políticas ligadas às escolas residenciais foram catastróficas. A fé cristã diz-nos que se tratou de um erro devastador, incompatível com o Evangelho de Jesus Cristo. Pesa saber que sobre aquele terreno compacto de valores, língua e cultura, que conferiu às vossas populações um genuíno sentido de identidade, se tem abatido a erosão, de que continuais a pagar as consequências. Perante este mal que indigna, a Igreja ajoelha-se diante de Deus e implora o perdão para os pecados dos seus filhos. Desejo reiterá-lo claramente e com vergonha. Peço humildemente perdão pelo mal cometido por tantos cristãos contra as populações indígenas. Queridos irmãos e irmãs, muitos de vós e dos vossos representantes afirmaram que o pedido de desculpa não é o ponto de chegada. Concordo perfeitamente. Constituem apenas o primeiro passo, o ponto de partida. Estou ciente também de que, olhando para o passado, nunca será suficiente o que se faça para pedir perdão e procurar reparar o dano causado, e de que, olhando para o futuro, nunca será pouco tudo o que for feito para gerar uma cultura capaz de evitar que essas situações não só aconteçam, mas que não encontrem espaços para serem ocultadas e perpetuadas. Parte importante deste processo é efetuar uma busca séria da verdade sobre o passado e ajudar os sobreviventes das escolas residenciais a empreender percursos de cura dos traumas sofridos. Rezo e espero que os cristãos e a sociedade desta terra cresçam na capacidade de acolher e respeitar a identidade e a experiência das populações indígenas. Faço votos de que se encontrem vias concretas para as conhecer e apreciar, aprendendo a caminhar todos juntos. Da minha parte, continuarei a encorajar o empenho de todos os católicos em favor dos povos indígenas. Já o fiz noutras ocasiões e em vários lugares, por meio de encontros, apelos e mesmo através de uma exortação apostólica. Sei que tudo isto requer tempo e paciência. Trata-se de processos que devem penetrar nos corações, e a minha presença aqui e o empenho dos bispos canadianos dão testemunho da vontade de avançar por este caminho. Queridos amigos, embora esta peregrinação se estenda por alguns dias e toque lugares distantes entre si,
Todavia, não me permitirá atender a muitos convites recebidos para visitar centros como Kamloops, Winnipeg, vários lugares em Saskatchewan, no Yukon e nos territórios do Noroeste. Apesar disso não ser possível, sabei que vos tenho a todos no pensamento e na minha oração. Sabei que conheço o sofrimento, os traumas e os desafios dos povos indígenas em todas as regiões deste país. As minhas palavras pronunciadas ao longo deste caminho penitencial são dirigidas a todas as comunidades e pessoas nativas que abraço de coração. Na primeira etapa, quis dar espaço à memória. Hoje, estou aqui a recordar o passado, chorar convosco, contemplar em silêncio a terra, rezar junto das sepulturas. Deixemos que o silêncio nos ajude a todos a interiorizar o pesar. Silêncio e oração. Frente ao mal, rezamos ao Senhor do bem. Frente à morte, rezamos ao Deus da vida. Dum túmulo, termo último da esperança, perante o qual se desvaneceram todos os sonhos, ficando apenas pranto, pesar e resignação, o Senhor Jesus Cristo fez o lugar do renascimento, da ressurreição, donde partiu uma história de vida nova e reconciliação universal. Não bastam os nossos esforços para curar e reconciliar. É precisa a sua graça. Precisamos da sabedoria serena e forte do Espírito, da ternura do Consolador. Seja Ele a preencher as expectativas dos corações, seja Ele a tomar-nos pela mão, seja Ele a fazer-nos caminhar juntos.